Amém, graça e paz. É uma grande alegria estar aqui e ao mesmo tempo, na mesma proporção, muito nervosismo. Para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Paiva, eu faço parte dessa igreja, graças a Deus, muito feliz, inclusive. E sem muita demora, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 18. Amém? Diz assim o texto: Portanto, assim como um só pecado condenou os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. E o versículo 20 diz: A lei veio para aumentar o mal, mas onde o pecado abundou, a graça de Deus aumentou ainda mais. Amém? Vocês podem se sentar. Aqui nesse texto que a gente acabou de ler, retratam duas pessoas. A primeira é Adão, que por conta da sua desobediência, lá no Jardim do Éden, bem lá no início, assim por conta da sua desobediência, ele trouxe maldição para os seres humanos. Ele trouxe uma vida de pecado para nós, e por isso nós herdamos essa vida de pecado. Mas pelo ato e pela obediência de Jesus, nós temos o poder, Ele nos habilitou de sermos aceitos por Ele. E a Bíblia diz que Ele obedeceu e obedeceu até o fim. E Ele é um modelo para nós. Jesus é o nosso maior referencial. E a palavra diz que Ele obedeceu até o fim. Então nós precisamos também obedecer a Cristo e obedecer aquilo que Deus está nos chamando até o fim. E aqui falam sobre escolhas, porque para você obedecer ou desobedecer é uma escolha. E hoje, aqui, um culto de jovens, eu quero dizer: jovem, faça a sua escolha. Aproveite a sua juventude e faça a sua escolha, porque o que você faz hoje vai impactar, vai influenciar aquilo que você vai ser amanhã. Graças à misericórdia de Deus, a gente consegue se arrepender e Deus nos liberta e salva e tudo mais. Mas hoje você precisa escolher, hoje você precisa tomar a decisão e fazer a sua escolha. Existem decisões, que elas não impactam apenas a nossa vida, elas vão impactar as pessoas que estão perto de nós. E assim como a gente acabou de ler, a decisão de Adão impactou toda a humanidade, assim como a decisão de Jesus também impactou toda a humanidade. Adão, por conta da sua desobediência, ele trouxe morte, trouxe condenação, trouxe separação de nós com o Espírito Santo, de nós com a pessoa de Deus. Já a obediência de Jesus nos habilitou, ela nos permitiu que hoje nós fôssemos aceitos por Deus. E esse ser aceitos por Deus se chama graça, porque a gente não merece, é um favor que a gente não merece. Hoje nós podemos experimentar do Espírito Santo por conta dessa graça de Jesus. E essa é a boa notícia que eu quero trazer hoje para você, sobre a graça de Jesus. E Ele está aqui hoje, amém? Glória a Deus. Gostaria de falar sobre a vida de uma mulher, Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Ainda que nós pecamos, os pecados que a gente comete, os erros, os vacilos que a gente dá, a graça de Deus, ela nos alcança ainda mais, assim como disse no versículo 20 que nós acabamos de ler, onde abundou o pecado, a graça de Deus abundou ainda mais, a graça de Deus aumentou ainda mais, e a graça dele, ela é maior do que o nosso pecado e a desobediência. Então vamos lá, vamos ler o versículo, a partir do versículo 21.
Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, que seja feito como você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. O cenário disso daí, o cenário inicial, o que acontece? Jesus está com os discípulos, antes deles irem para a cidade próximo da cidade de Tiro e Sidom, eles estavam em Genezaré. E Genezaré era uma cidade que a galera era crente de verdade, o povo acreditava tanto crédito para aquilo que Jesus falava, que eles começaram a chamar os doentes e eles se amultuavam para Jesus curar. E eles diziam: se eu tão apenas tocar em Jesus, eu vou ser curado. Então eles começam a chamar a galera toda, chama a vizinhança toda, para ver as manifestações e para experimentar dos milagres de Jesus. E aí, então, Jesus e os discípulos, eles se retiram dessa cidade de Genezaré e vão até esse povoado. Detalhe, Genezaré é uma cidade do território de Israel. E quando eles se retiram, eles já... a cidade de Tiro e Sidom, eles ficam próximo ao litoral do mar Mediterrâneo, que é fora do território de Israel. Então, essa galera que morava lá não fazia parte do mesmo povo, não faziam parte, não compactuavam das mesmas crenças. Então, eu imagino que o objetivo deles pararem um pouco naquela cidade seria para descansar, justamente, porque a multidão apertava e tudo mais. Tanto que os discípulos, eles até pedem para Jesus: expulsa aquela mulher lá que está gritando, pelo amor de Deus, está vindo atrás da gente fazendo mó barulheira. E a Bíblia, quando fala que mulher cananeia, eu dei uma pesquisada, e diz justamente isso, que era uma mulher que fazia parte de outra cultura, era uma mulher idólatra, era uma mulher pagã, gentia, ou seja, ela era desprezada e odiada pelos judeus. Mas essa mulher, ela tinha um problema. A sua filha, ela estava, assim como a Bíblia diz, horrivelmente dominada por um demônio. Eu imagino o sofrimento que aquela mulher estava em ver a situação da sua filha, o coração dela, quão aflito estava. E às vezes a gente passa por problemas desse tipo, onde só Jesus pode resolver, onde a gente não tem mais o que fazer, onde a gente já esgotou as nossas forças, onde a gente... Sabe aquele problema que você diz: cara, já não tem mais jeito para mim, não tem mais o que eu fazer. E ela, cara, ainda que ela não fosse da mesma crença, ela tinha um discernimento que às vezes muita gente que faz parte há muito tempo da igreja não tem. Ela foi diretamente em Jesus. Ela se prostrou diante de Jesus. Porque era um problema que ela entendeu que só ele podia resolver. E é que eu quero te fazer uma pergunta: quem é que você procura nos seus momentos de aflição? Qual é a fonte que você vai procurar? Porque às vezes a gente procura tantas outras coisas para suprir alguma necessidade ou para tentar resolver as nossas necessidades, quando na verdade a gente tem um Deus que supre todas as coisas, que é dono de todas as coisas, que tem todo o conhecimento. E na célula, num compartilhar de mensagens entre nós, uma das meninas, ela não está aqui, eu acho, Evelyn, não. Enfim, ela soltou uma frase que, cara, aquilo mexeu demais comigo, que diz: até quando você vai desprezar o poder de consultar aquele que é dono de todo o conhecimento? E eu te pergunto isso: até quando você vai desprezar aquele que é dono de todo o conhecimento? Porque às vezes a gente está passando por um momento de muita dificuldade, mas a gente vai para tantos outros lugares ao invés de procurar o próprio Deus. E aqui continuando o texto,
os discípulos mandam essa mulher embora e Jesus, ele diz: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, aqui ele está dizendo que ele era o Messias prometido. Quando a gente vai voltando dos textos da Bíblia, o Messias que era prometido para o povo. E continua. Então a mulher veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus e pede socorro para ele. E a resposta de Jesus, ela me intriga bastante, principalmente no início. E ele diz assim: não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. E aqui o que ele queria dizer nesse contexto, né? Que ele veio para os filhos de Israel e que aquela mulher, ela não fazia parte daquilo ali. Mas a resposta dela é o que me chama ainda mais atenção. E ela diz assim: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Cara, é um nível assim. Jesus, ele solta essa mensagem, é um confronto para a vida dela. Porque, poxa, ela se rendeu aos pés dele e ele basicamente diz: opa, não, eu vim para os filhos de Israel. Mas mesmo assim, ela busca, ela insiste, ela persiste na presença de Jesus, porque às vezes a gente insiste em tantas coisas, quando na verdade a gente devia depositar a nossa energia em buscar o Senhor. E é como se aquela mulher dissesse: Jesus, eu não mereço, realmente, de fato, eu não mereço, mas isso não vai me impedir de te buscar, isso não vai me impedir de acessar, porque eu não estou pedindo baseada na minha nacionalidade, eu estou pedindo baseada na sua bondade, na sua graça. E nesses estudos que eu estava fazendo a respeito dessa mulher, eu ouvi uma frase muito interessante a respeito, como se fosse parafraseando aquilo que aquela mulher estava dizendo, que diz: eu sei que eu não mereço um lugar na mesa, mas eu também sei que essa mesa tem comida para alimentar o mundo inteiro. E de fato o evangelho é isso. A gente não merece. A gente é pecador, a gente vacila pra caramba, a gente não merece. Mas não é por conta dos nossos méritos ou das coisas legais que a gente faz. Ah, mas eu faço isso na igreja. Ah, mas eu faço aquilo outro. Ah, mas eu ajudei aquela senhorinha a atravessar a rua. Isso é muito raso perto do sacrifício que Jesus fez. Nada que você pode fazer se compara ao sacrifício, à graça que Jesus tem. E às vezes a gente não tem uma postura como dessa mulher, a gente faz completo contrário. É como se a gente dissesse: ah, eu mereço, então eu vou cobrar. E quantas vezes a gente quer ficar sacando coisas de Deus, quer ficar cobrando, exigindo coisas, como se a gente tivesse esse poder. É engraçado, como se a gente tivesse esse papel. E a gente às vezes cai nessa religiosidade. Essa peça ilustrou bastante, muito bem, vários tipos de religiosidades que a gente comete. E às vezes a gente acha que por a gente fazer alguma coisa na casa de Deus, ou por a gente fazer algum ato de bondade, a gente acha que a gente merece alguma coisa, mas na verdade a gente não merece nada. Ou então a gente faz o completo oposto, a gente até reconhece que a gente não merece nada. E por reconhecer, a gente faz o quê? Opa, então isso não é para mim não, eu não mereço. Afinal de contas, Deus é muito santo. Eu sou muito pecador, então eu vou me distanciar disso. E aí entra aquele sentimento de culpa. Só que, cara, a culpa, ela não muda nada na sua vida. Nada. Sentimento de culpa não muda nada. Mas o arrependimento genuíno e a confissão, sim. Se você de fato se arrepender, se você confessar para ele, assim como essa mulher falou: eu não mereço, mas eu estou aqui. Eu confesso. Ela, no início, ela chama assim: Senhor, filho de Davi. Ela reconhecia isso, cara. Ela reconhecia um discernimento que alguns judeus não reconheciam, que ele era filho do próprio Deus. E aquela mulher que não fazia parte daquele povo, ela reconhecia Jesus como o filho de Deus. Então, meu irmão, eu te convido, sabe? De fato, se arrependa. Confesse Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Porque às vezes a gente carrega uma culpa muito grande por a gente ser pecador, mas e aí? O que a culpa vai mudar na sua vida? O que ela vai acrescentar na sua vida? Que fruto é que a culpa vai trazer para a sua vida? O que você precisa, na verdade, é fazer uma escolha. Assim como eu disse lá no início. É você tomar uma atitude. E aquela mulher, ela toca o coração de Jesus, ela chama a atenção de Jesus por conta da sua postura.
onde ela reconhece: eu não mereço de fato, mas isso não vai fazer eu me afastar de ti. E ela faz o pedido para libertação da filha dela, não foi baseada na nacionalidade dela, mas foi pela graça, foi baseado na bondade de Jesus. Então, cara, não é pelos nossos méritos, nunca foi pelos nossos méritos, nunca será pelos nossos méritos, mas é pela graça de Jesus. E Jesus, ele fica perplexo, né, com essa atitude dela, com essa fala dela, que ele diz o seguinte no versículo 28. Mulher, você tem muita fé, que seja feito o que você quer. Cara, pensa você ouvir isso de Jesus. Que seja feito, Cadu, como você quer. Raí, que seja feito como você quer. Pensa. Você ouvir isso de Jesus. Aquela mulher, ela acessou algo, cara, que para mim isso é sobrenatural, ouvir isso de Jesus. Mas ela acessa essa resposta de Jesus, não foi pelos méritos dela, mas é porque ela reconheceu que ela não era nada. E a gente precisa reconhecer que a gente não é nada, que a gente não é merecedor. E também a gente precisa reconhecer quem Ele é. Porque não é nada sobre nós, é sobre Ele. A gente não está aqui hoje sobre nós, não é para nós, é sobre Jesus. Então a gente precisa reconhecer que nós não somos nada e que Ele é tudo em nós e que Ele é o suficiente para as nossas vidas. E me chama a atenção essa fala de Jesus, que Ele vai falar isso para alguns outros personagens. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de dois, que foi o centurião romano, onde ele chega para Jesus e ele pede para que ele curasse um dos seus empregados. E então Jesus fala: tá, beleza, vou lá na sua casa e vou fazer como você quer. Só que aquele cara, ele diz: Jesus, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Então, se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que o meu empregado, ele vai ser curado. E Jesus diz exatamente isso. Ó. Abre lá sua Bíblia em Mateus. Volta aí, capítulo 8, versículo 8. Ó, o oficial romano respondeu: não, Senhor, não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e meu empregado ficará bom. Agora, versículo 13. Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crer. Era como ele cria, porque ele fez justamente isso. Ele reconheceu que ele não era nada e que Jesus era o suficiente para resolver aquela situação, porque também era uma situação que ele não podia resolver. E às vezes, eu volto a dizer, às vezes a gente busca resolver as situações da nossa vida em tantas outras coisas, com tantas outras pessoas. Às vezes a gente busca por pessoas para tentar resolver o nosso problema. E não estou dizendo para você que é errado você ter amigos para você desabafar, para você conversar. Isso é saudável, isso é importante, a gente andar em unidade, a gente andar junto com outras pessoas, para a gente poder ser ajudado e ajudar outras pessoas. Mas eu estou falando que você não tem que depositar a sua confiança completa nas pessoas. Você precisa depositar a sua confiança completa em Jesus, porque é Ele que vai resolver os seus problemas. E uma outra pessoa em que eu me lembro que Jesus fala algo parecido foi Simão Pedro. Agora volta aí, agora versículo 16, capítulo 16, versículo 16 também. E diz assim: vou voltar um pouquinho antes. Versículo 13. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, e algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, Filho do Deus vivo. E é isso que a gente precisa fazer, reconhecer quem Ele é de verdade. Porque às vezes a gente acha que Jesus é... Jesus é aquele cara lá que morreu e tal. Só que, na verdade, a gente precisa reconhecer que Ele é o Filho do próprio Deus e que Ele
deseja ter um relacionamento conosco. E por isso que a gente não deve se afastar. Na verdade, a gente deve se aproximar. Porque a gente não merece, mas a gente precisa da misericórdia dele. A gente precisa da graça dele. A gente precisa dele nas nossas vidas. E é interessante que Jesus ele vai falar para Simão o seguinte. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. A gente precisa reconhecer, sabe? Porque Jesus ele não fala isso para pessoas que se autoexaltam, sabe? Acha que é alguma coisa. Jesus ele falou isso para pessoas que reconhecem que não é nada e que ele é tudo. São pessoas que andaram em fé. São pessoas que depositaram sua total confiança em Jesus, que ele era o supridor, que ele era o suficiente para resolver tudo. Você precisa hoje experimentar dessa graça de Deus, porque experimentar da graça é, de fato, nós reconhecermos que não merecemos, mas que nós precisamos. E nós precisamos de verdade da graça de Jesus. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Isso é muito sério. Eu estou falando com essa vozinha calma, mas isso é muito sério, de verdade, cara. Isso é muito sério. Porque é através da graça, dessa graça que nós precisamos, porque é ela que transforma a nossa vida. E nós precisamos de transformação. Porque eu não vim aqui apresentar uma graça onde a gente peca e Jesus bonzinho vai lá e perdoa a gente. A gente precisa mudar. A gente precisa ser transformado. É experimentando dessa graça que a gente experimenta da transformação, onde a gente é mudado, onde a gente era uma coisa fora, longe, antes de conhecer a Cristo, antes de experimentar a graça, e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai recebendo características de Jesus. É o seguinte, pensa numa amizade em que você tem, um amigo muito próximo que você tem. Antes de você conhecer ele, você tinha um jeito. E conforme você foi caminhando com essa pessoa, você foi recebendo características dela. Jeito de falar, piadas internas, jeito de se comunicar, jeito de se portar. Às vezes até a maneira de você se vestir, porque vocês vão influenciando um ao outro. E à medida que a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai recebendo as características do próprio Jesus em nossa vida. E eu não vim aqui falar que é essa graça bonitinha, Jesus perdoou e a gente continua da mesma maneira. Por que graça seria essa que nos salva, mas não nos muda? Sabe? Que graça é essa que eu iria apresentar que não houvesse transformação? Que salvação seria essa? Porque para que Jesus ia morrer se você fosse continuar da mesma forma? Não teria sentido nenhum. Porque se ele morreu para nos trazer salvação, porque a gente estava perdido, e a gente não muda, não tem sentido. Como assim a gente está perdido, mas a gente continua no perdido, no esconderijo lá no meio do lamaçal? Não, ele veio para nos tirar de lá, e não para que a gente permaneça nessa vida medíocre que a gente vive e acha que a gente está arrasando, e acha que está tudo maravilhoso, quando na verdade não está. A graça que não nos muda, ela também não nos salva. A gente precisa de mudança, a gente precisa de transformação. A gente precisa bater no peito de Jesus e dizer: Jesus, eu não mereço, mas eu preciso da transformação. E a cada dia, conforme a gente vai meditando na palavra dele, conforme a gente vai buscando a presença dele, isso a gente costuma chamar de devocional. É quando a gente separa um momento para a gente se relacionar com Jesus. Não é só pegar a Bíblia e ler como se fosse um livro qualquer. Na verdade, você vai ouvir o próprio Deus falar com você através da palavra. Porque a Bíblia ela não é um livro qualquer. Mas para a gente acessar isso, a gente precisa entender que ele não é um livro qualquer. É quando a gente ora e pede para o Espírito Santo revelar as verdades dele que estão escritas aqui. É quando a gente ora pedindo discernimento para a gente ter essas mudanças na nossa vida e conhecendo de fato quem é Jesus através da palavra.
Então hoje você precisa tomar uma decisão. E aqui, resumindo tudo o que eu falei, eu quero dizer: faça igual essa mulher, ter uma postura como dessa mulher. Se prostre diante de Jesus. Ela se prostrou diante de Jesus e ela pediu: Senhor, me ajude. Porque era só Ele podia ajudar aquela mulher. E talvez, eu imagino, na verdade todos nós precisamos nos ajoelhar e pedir socorro ao Senhor. Porque tem coisas que é só Ele, cara. Tem coisa que não vai funcionar, não vai ser na força do seu braço. Você pode tentar, você pode insistir, mas não vai ser na força do seu braço. Você precisa se prostrar e reconhecer isso. Outra coisa é você se arrepender e gerar frutos de arrependimento de verdade. Não é só vir aqui ao altar, fechar os olhos e falar: Jesus, eu me arrependo, quando sair daqui eu volto a fazer a mesma coisa. Jesus, eu me arrependo, mas quando eu desço as escadas, eu já volto a cometer as mesmas coisas. Não, é você de fato pedir para o Senhor: Senhor, me ajude a melhorar nisso, eu preciso. E assim, quando a gente pede esse tipo de coisa, a gente vai ser provado naquilo ali que a gente pede. Situações vão aparecer para que a gente de fato melhore naquilo ali. É como se fosse testes mesmo da escola, que a gente faz aquelas provinhas chata pra caramba. Então, quando a gente pede para ser mudado, vão aparecer situações muito difíceis, onde a gente vai precisar tomar uma atitude. Porque assim, cara, o pecado, ele é uma escolha. Não é uma parada que alguma pessoa faz por você. Não, é você que peca. Ah, fulano me fez pecar. Não, foi você que escolheu. Ele até pode, dependendo com quem você anda, influenciar. Assim como quando você anda com pessoas boas, você também é influenciado a fazer coisas boas. Mas é você quem escolhe. Amém? E você, principalmente, precisa reconhecer Jesus na sua vida.